Então, boa noite, gente. Meu nome é Bruna, se tiver alguém fora da IF, né? Eu sou LPRD da IFMSA UFJF e eu vou falar um pouco sobre o relato de experiência, né? É considerado uma escrita mais tranquila, mais fácil e relativamente, né? E dentro do intercâmbio é com certeza um texto que pode ser elaborado, porque como o próprio nome já diz, o intercâmbio ele é uma troca de experiência não somente cultural, mas acadêmica e social. Então, eu vou abordar um pouco sobre como escrever um relato de experiência, qual é a estrutura e oportunidades para a publicação. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a descrição, a definição de um relato de experiência. Então, o relato de experiência ele é uma descrição detalhada de uma experiência significativa, impactante que você teve, que possa contribuir de forma relevante para a ação, ou seja, para o meio acadêmico, para a prática médica. E apesar de ser um texto mais fácil, é considerado relativamente mais fácil de ser escrito, a linguagem ela tem que ser objetiva, o texto tem que ser impessoal, ou seja, você não pode fazer uma narrativa emocional, uma narrativa subjetiva. E é sempre importante esse TC fundamentado em um aporte teórico para dar embasamento para o seu texto, para dar um impacto e relevância maior, né, para a sua escrita. Então, eu dividi essa apresentação em 4 passos, né, para ajudar a elaborar um relato de experiência. Então, o primeiro é escolher uma experiência, uma vivência significativa que gerou um aprendizado relevante dentro da área da prática médica. Então, alguma atividade que você fez, alguma vivência que você teve que você acha extremamente relevante de ser discutido dentro do meio acadêmico, na prática médica. E eu trouxe aqui algumas oportunidades de atividades que podem virar um relato de experiência, né? As próprias atividades realizadas dentro da IFMSA, se você acha que contribuiu de forma significativa, tanto para a sua experiência pessoal, como acadêmico, ou para a comunidade, você pode relatar isso. Por exemplo, os próprios simpósios, mesas redondas, congressos da IFMSA, outros projetos extracurriculares, né, atividades extracurriculares que podem virar um relato de experiência, são as monitorias, o projeto de extensão, estágios, campanhas, projetos de ação junto à comunidade, representação em órgão estudantil. Então, tudo aquilo que você acha que teve um impacto, que é discutível, você pode elaborar um texto, elaborar o seu relato de experiência. Já no intercâmbio, como eu falei, né, a gente tem esse intercâmbio cultural e acadêmico que dá diversas oportunidades para escrever um relato de experiência. Então, alguns exemplos são: você pode abordar sobre as diferenças na atuação e abordagem do serviço, ou seja, alguma prática, alguma técnica médica que você viu no médico do exterior que você achou extremamente importante ou que impactou no paciente, alguma anamnese diferente, uma abordagem diferente do paciente que você achou interessante. A própria comparação do sistema de saúde, né, pode virar um relato de experiência. A gente tem aqui no Brasil o SUS, lá no exterior pode ser um tipo de um sistema de saúde totalmente diferente, que pode ser tanto maléfico quanto benéfico para a sociedade, para o profissional da saúde, né? Diferenças socioculturais que impactam na prática médica, diferenças no próprio currículo acadêmico e nas atividades extracurriculares. Então, um exemplo pessoal que eu posso dar, eu fiz um intercâmbio no início do ano passado para Portugal, e era um intercâmbio acadêmico-cultural, e a gente trouxe um pouco da cultura do Brasil lá para Portugal, e não só a cultura, mas também as atividades extracurriculares que a gente faz. E, por exemplo, a gente apresentou sobre liga acadêmica e foi um choque, porque eles nunca tinham escutado sobre liga acadêmica. Então, assim, alguma atividade que você teve essa experiência no exterior que você nunca tinha ouvido falar e que você acha que foi muito relevante, pode virar um relato de experiência. A comparação também do mercado de trabalho, seus impactos nos profissionais da área da saúde. Então, às vezes, a concorrência da área da saúde no exterior é muito grande, e o tanto que isso impacta, às vezes, na qualidade do serviço, às vezes na formação do acadêmico. Então, isso são alguns exemplos de ideias que podem ser tiradas durante o seu intercâmbio.
E depois de escolher, né, a experiência que você teve, a experiência significativa, você vai descrevê-la. E para isso a gente tem algumas perguntas norteadoras que vão te ajudar a elaborar esse texto, né? Te ajudar a elaborar o seu pensamento sobre essa experiência. Então, por exemplo, o que você gostaria de contar sobre essa experiência? O que você mais gostou e o que menos gostou na vivência? Quais foram os aprendizados que você tirou para incentivar outros acadêmicos? Quais foram os desafios? Pensando no que você descreveu sobre a experiência, o que mais ainda poderia ser feito? Então, são algumas ideias que você pode tirar da sua experiência que podem te auxiliar na elaboração do seu texto. O terceiro passo é relacionar essa vivência com a literatura científica. Então, como eu tinha falado no início, é muito importante você usar um embasamento teórico para o seu texto, para dar impacto, para dar relevância, utilizar exemplos já relatados na literatura científica, ou conceitos já fundamentados, e para isso utilize citações indiretas e pesquise em bases de dados confiáveis, né, como Cielo, PubMed, Medline. E o quarto passo, o último passo, né, é escrever o seu texto. Então, a gente tem uma estrutura básica de como que deve ser a estrutura de um relato de experiência. Então, tem que ter um texto descritivo, objetivo e simples. O resumo tem que ser a síntese do que será descrito ao longo do texto. As palavras-chave identificam os pontos importantes. A introdução, ela introduz o que será abordado. E é importante nessa parte também já começar a utilizar o embasamento teórico. Nos objetivos, eu vou dar um destaque nessa parte, né? Porque tem muita gente que erra os objetivos e escreve quais são os objetivos da experiência, e não, você tem que escrever nessa parte quais são os objetivos da escrita. Então, por exemplo, relatar uma experiência e tal, tal, tal. Já a metodologia, você vai falar sobre os métodos pelos quais foram feitas as experiências, ou seja, o local, o meio pelo qual foi tida a experiência. Na discussão, você vai apresentar a singularidade da experiência, também embasar de acordo com a revisão da literatura, você vai descrever melhor como é que foi essa experiência, o tanto que te acrescentou, as suas dificuldades. Já na conclusão, você vai fazer uma reflexão mais abrangente sobre os benefícios ou, às vezes, malefícios, né? E as mudanças causadas pela experiência. Então, o tanto que aquilo foi importante para você, o tanto que isso foi importante para a comunidade, ou o tanto que você acha que é importante outros acadêmicos terem essa mesma experiência que você. Nessa parte também você pode fazer as considerações finais, e as referências vão de acordo com o edital mandar, né? Então você tem que ficar sempre atento com o edital, porque cada evento, cada revista tem o seu edital específico, e às vezes essa estrutura básica do relato de experiência, ela não necessariamente vai seguir esses tópicos, mas você pode escrever de acordo com a divisão que é dada no edital. Então, por exemplo, às vezes não vai vir uma distinção de introdução e objetivo, mas você pode escrever o objetivo dentro da introdução. Então, é só se atentar ao edital e ir de acordo com o edital. E uma observação, né? A gente tem o termo de anuência, que é uma declaração que tem que ser assinada pela instituição onde você teve a experiência, né? E essa declaração, ela permite a divulgação e a apresentação da atividade que você teve, a experiência que você teve, né? E, por exemplo, na BMS, que é a revista brasileira da IFMSA, médica da IFMSA, né? Por exemplo, se a sua experiência, a sua vivência, ela foi de forma remota, você não precisa desse termo de anuência. E, por exemplo, às vezes você não conseguiu a assinatura da instituição. O próprio orientador do seu trabalho, ele pode fazer essa declaração. E tem editais também que não pedem esse termo de anuência, mas é bom saber que podem pedir, e é bom ficar atento se pedirem, né? E agora falando sobre onde publicar. Então, dentro da IFMSA a gente tem diversas oportunidades. Tem a BMS, que é o que eu acabei de falar, é uma revista científica da IFMSA Brasil. E eu não, na verdade, eu não tenho certeza, mas eu escutei uns murmúrios que estava para ser indexada, mas isso eu não tenho certeza, né? Tem a MSI, que é a Medical Student International, que é a revista internacional da IFMSA,
ela não é científica, não é uma revista científica, mas vale a pena a experiência por ser internacional, publicar uma revista internacional. A gente tem as próprias assembleias gerais e regionais que aceitam relato de experiência como uma submissão também. O Congresso Brasileiro Médico Estudantil de Habilidades Médicas, que é o COBAM. Inclusive, os trabalhos aprovados eles são publicados em revista. Já nas oportunidades externas, ou seja, além da EFMSA, a gente tem o Congresso Brasileiro de Educação Médica, que é o COBEM, e os trabalhos aprovados eles são publicados nos anais do evento. Tem a Revista Brasileira de Educação Médica. E eu trouxe esse exemplo, né, que é o Congresso Mineiro Interliga de Dermatologia. Você pode ter congressos de áreas específicas que aceitam um relato de experiência, mas tem que ser relacionado àquela especialidade. Mas eu trouxe esse congresso porque uma das vantagens que eu destaco é porque os trabalhos aprovados eles são publicados em anais de revista indexada, e a gente sabe que tem algumas residências, editais de residência que só pontuam quando o trabalho é publicado em anais de revista indexada. Então, é bom sempre ficar atento a esses editais. E eu trouxe também esse congresso, o COMID, porque foi um trabalho que eu apresentei, né, que eu submeti, foi aprovado e publicado. E só para contextualizar, mais ou menos, foi de um projeto de extensão que eu participo da UFJF, que é um grupo de apoio aos pacientes com dermatite atópica. E esse trabalho, na verdade, a gente sabe que a dermatite atópica ela é uma doença que afeta muitos pacientes, né? Tanto a qualidade de vida e o psicológico dos pacientes. Então, esse projeto de extensão ele fazia reuniões presenciais com os pacientes, e com a pandemia, né, teve esse impedimento das atividades presenciais, e a gente teve que driblar essa pandemia e reformular o projeto inteiro, fazendo as atividades remotamente, e porque a gente sabe também que é uma doença que ela sofre interferências do próprio estresse do indivíduo, da ansiedade, o tanto que esses sentimentos eles têm sido aflorados no período de pandemia. Então, a gente driblou, né, o isolamento social, a gente manteve o contato com os pacientes, o tanto que isso foi importante para a melhora da clínica deles e para manter o vínculo com eles. Então, assim, foi uma situação que eu vi como uma oportunidade, né, para relatar, para divulgar o tanto que foi importante a gente ter feito essa alteração, iniciar as atividades de forma remota. Então, eu acho que, principalmente, ver oportunidades, tanto de experiências e de vivências, quanto de oportunidades de publicação, oportunidades de eventos para submeter. Eu acho que no relato de experiência é principalmente isso, é saber enxergar as oportunidades, e que tem diversas, e saber escrever bem, né? E eu deixei aqui mais para leitura. Posteriormente a gente vai deixar os slides disponibilizados, mas esse é um passo a passo, por exemplo, de como escrever um relato de experiência na MSI. Então, isso, quem tiver interesse pode ler depois, mas eu acho que era principalmente isso que eu queria passar. E qualquer dúvida também, se vocês tiverem, é só perguntar. A gente está aqui para tentar abrir um pouco a mente de vocês para essas oportunidades, principalmente no intercâmbio, e auxiliar. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, é só falar também.